Um dos períodos da história, a Idade Contemporânea, iniciou-se com a queda da Bastilha de Paris, em 1789, chegando até os dias de hoje. É um período de grandes mudanças provocadas pelo avanço tecnológico. Também é o período da consolidação do capitalismo e marcado por grandes conflitos, sobretudo no século XX. O estudo da história, em algum momento, mostrará períodos diferentes da história da humanidade. A Idade Contemporânea é um desses períodos e aborda a história do século XVIII aos dias atuais. A periodização cronológica não foi uma inovação desse período, mas sim uma estratégia de manejo do tempo já usada por diferentes intelectuais do passado. O modelo que existe atualmente surgiu de propostas que foram desenvolvendo-se na Europa durante a Idade Média. A partir do Renascimento, surgiram ideias de um mundo marcado por três eras: a antiga, a média e a moderna. Essa ideia avançou e tornou-se a divisão que conhecemos atualmente como pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Cronologicamente, a Idade Contemporânea iniciou-se com a queda da Bastilha em Paris, acontecimento que iniciou a Revolução Francesa, em 1789. Esse evento é conhecido historicamente como o que garantiu a ascensão da burguesia e a consolidação do iluminismo, que pregava a primazia da razão e do estudo científico como forma de garantir o desenvolvimento humano. Por meio dos ideais iluministas, o mundo presenciou, durante a Idade Contemporânea, um elevado grau de desenvolvimento científico e a sociedade, sobretudo a ocidental, passou por um relativo processo de laicização, a retirada da religião como parte do Estado. Com isso, as questões de Estado desvincularam-se da Igreja e o poderio político-religioso diminuiu. O desenvolvimento científico da Idade Contemporânea garantiu a continuidade da Revolução Industrial e do processo de consolidação do capitalismo. Novas tecnologias surgiram, o modo de produção tornou-se mais técnico e os avanços levaram ao surgimento de itens como automóveis, antibióticos e aparelhos celulares. Por outro lado, a capacidade de destruição da humanidade aumentou-se, uma vez que a tecnologia permitiu a criação de armas mais letais, como por exemplo as bombas atômicas lançadas pelos americanos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A Idade Contemporânea foi o período em que as monarquias absolutistas enfraqueceram-se, sendo substituídas por monarquias constitucionais, forma de governo que possui mais dispositivos democráticos, e por repúblicas, algumas democráticas, outras autoritárias. Ainda do ponto de vista político, mas também entrando em questões econômicas, a Idade Contemporânea presenciou o surgimento de uma ideologia que propunha uma alternativa para a exploração praticada contra os trabalhadores no capitalismo, o socialismo. Os ideais socialistas mobilizaram trabalhadores em todo o mundo, desejosos de um mundo sem exploração. No século XX, os ideais socialistas avançaram e o primeiro país socialista do mundo surgiu em 1917, quando os bolcheviques realizaram um golpe e tomaram o poder na Rússia. Os ideais socialistas expandiram-se para outros países e fizeram com que o mundo se polarizasse entre nações socialistas e nações capitalistas. A Idade Contemporânea vem sendo o período em que a preocupação pelos direitos humanos ganha força, sobretudo por conta de experiências trágicas experimentadas pela humanidade, como o Holocausto, além de outros genocídios, e das duas guerras mundiais. O século XX foi marcado também por diferentes guerras em diferentes partes do mundo. Com mais de 200 anos de extensão, a Idade Contemporânea é um momento de nossa história e, portanto, existe uma grande lista de acontecimentos importantes que marcaram a humanidade nesse período. Mostraremos aqui alguns deles.
A Revolução Francesa foi o ciclo revolucionário que aconteceu entre 1789 e 1799. Foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime. A queda da Bastilha aconteceu em 14 de julho de 1789 e foi o marco que espalhou a Revolução pela França. A Era Napoleônica ocorreu entre 1799 e 1815. Inicia-se com o golpe do 18 de Brumário e termina com a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo. Napoleão chega ao poder apoiado pela burguesia e pelo exército, pois o seu governo seria a garantia da continuação dos ideais da Revolução Francesa. O neocolonialismo, também conhecido como imperialismo, compreende as fases política e econômica de colonização dos países africanos e asiáticos pelos países europeus e pelos Estados Unidos, durante todo o século XIX e parte do século XX. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. A Revolução Russa de 1917 foi a concretização de uma série de revoltas pelas quais o país passava desde 1905 e que tiveram várias consequências, como o fim do czarismo, monarquia russa, e a tomada do poder pelos socialistas. Os regimes totalitários mais destacados foram nazismo, fascismo e stalinismo. Durante o auge do totalitarismo, décadas de 1920 e 1930, uma série de regimes democráticos ruiu para o autoritarismo. O totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na Idade Contemporânea. Foi a primeira grande guerra do século XX. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais, que aconteceu entre 1939 e 1945, caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual há mobilização de todos os recursos para a guerra. A Segunda Guerra fez aliados e eixo enfrentarem-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. A Guerra Fria aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do mundo em 2 blocos, um liderado pelos americanos e o outro pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito político-ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo os seus interesses e sua ideologia. A queda do Muro de Berlim deu-se na passagem do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989. Esse acontecimento é marcante, pois foi o prenúncio da queda da República Democrática Alemã, da Alemanha Oriental e da reunificação da Alemanha, separada em 2 nações desde o final da Segunda Guerra Mundial. A queda do muro também foi parte do processo da queda do bloco comunista na Europa Oriental, que iniciou-se a partir do final da década de 1980. Aqui no canal No Mundo da História mostraremos também como que foi o Brasil na Idade Contemporânea. Seus principais acontecimentos foram independência do Brasil, Guerra do Paraguai, abolição da escravidão, proclamação da República, Revolução de 30, Estado Novo, ditadura militar, reabertura política, Constituinte de 1988, entre outros.